Você já teve aquela sensação estranha de que algo muito grande está prestes a acontecer, mas ninguém está falando disso do jeito certo? Como se o mundo estivesse ruindo devagar, enquanto a mídia só oferece distração e os líderes empurram promessas vazias com sorrisos falsos. Pois Richard Wolff não sorri, ele alerta. E seu aviso não é apenas urgente, é brutal. O que está vindo é pior do que uma recessão. Muito pior. Muita gente ainda acredita que crises vêm e vão, como ondas que sempre recuam. Mas dessa vez, o mar não volta. Segundo Richard Wolff's Last Warning, o que estamos presenciando é o colapso de um modelo inteiro. Uma crise econômica profunda, silenciosa, que esvazia a geladeira de milhões, enquanto finge manter a fachada de prosperidade. E quem não estiver preparado será engolido sem aviso. É aqui que entra um convite. Se esse tipo de verdade não te assusta, mas desperta em você o desejo de entender e agir, você está no lugar certo. Aproveita agora e se inscreve no canal, porque toda semana eu trago análises sérias, profundas e sem filtro sobre o que realmente está acontecendo com a economia, com o mundo e com a sua vida. Informação de verdade não chega pela TV, mas pode chegar até você, se você estiver pronto para ouvir. A crise econômica já não é previsão, é presente. E se você continuar acreditando que tudo vai se resolver sozinho, então talvez esse vídeo não seja para você. Mas se você quiser entender o que vem por aí, com olhos abertos e mente afiada, prepare-se. O que está prestes a ser revelado pode mudar sua forma de enxergar o mundo e suas escolhas daqui para frente. Há momentos na história em que tudo muda de direção, mesmo que a maioria prefira fingir que não. Segundo Richard Wolff's Last Warning, o mundo chegou exatamente nesse ponto. Uma encruzilhada econômica brutal, onde a velha confiança no dólar, no poderio americano e na segurança dos mercados simplesmente não se sustenta mais. A crise econômica que se aproxima não é apenas um tropeço, é uma virada. E quem não acordar agora vai pagar um preço alto, em silêncio. Durante décadas, os americanos foram ensinados a acreditar que a economia era uma linha reta ascendente. Trabalho duro, consumo, aposentadoria. Só que o jogo virou, e ninguém contou as novas regras para a população. Richard Wolff alerta. O império está cambaleando, e os sinais estão por todo lado. Inflação persistente, dívidas impagáveis, bolhas especulativas. Enquanto isso, o cidadão comum continua operando no script que já não funciona. É como tentar navegar com um mapa desatualizado. E o pior? A sensação de normalidade. A mídia trata tudo como passageiro, os políticos culpam o outro partido e a classe média aperta os cintos. Mas esse tranquilizante coletivo só aprofunda a apatia. A crise econômica não é um susto momentâneo, é estrutural, como o próprio Richard Wolff's Last Warning já vem dizendo há anos. Quem observa com atenção percebe, a arquitetura do sistema está rachando. E tudo começou bem antes dos noticiários assumirem. Quando Roosevelt implantou o New Deal, ele não estava apenas salvando empregos, ele estava reconstruindo a confiança das pessoas no Estado. Foi dali que nasceram direitos básicos, como aposentadoria, salário mínimo e leis trabalhistas. Era o governo dizendo, eu tô contigo. Mas esse pacto social começou a ruir nos anos 80 e pouca gente entendeu o que estava em jogo. O desmonte veio sorrateiro e quase ninguém resistiu. Com Reagan nos Estados Unidos e Thatcher no Reino Unido, surgiu uma nova doutrina disfarçada de liberdade, o neoliberalismo. Privatizações, cortes de impostos para os ricos, desregulamentação. Traduzindo, tiraram o Estado do jogo e entregaram o apito para o mercado. O problema, como sempre, é que quem perde o jogo é o povo. E como diz Richard Wolff's Last Warning, esse modelo plantou a semente da atual crise econômica. Hoje, o cidadão que se vê sufocado por dívidas e salários congelados precisa entender de onde veio o rombo. Foi essa mudança de rota, esse abandono das políticas públicas, que abriu espaço para a desigualdade disparar.
O neoliberalismo não só transformou o governo em espectador, ele moldou uma sociedade que culpa o indivíduo pela falência do sistema. E isso, amigo, tem um preço que ainda estamos pagando. No começo dos anos 70, as grandes corporações americanas começaram a ouvir o chamado do lucro fácil vindo do outro lado do mundo. A China, com sua mão de obra barata e promessas de abertura econômica, virou o paraíso das margens altas. O que parecia uma decisão esperta para o CIO virou, com o tempo, um tiro no pé coletivo. Richard Volz-Warning já destacava: o capitalismo, quando desregulado, morde a própria cauda. E essa migração corporativa foi o estupim de uma crise econômica com DNA americano. As fábricas fecharam, cidades inteiras viraram fantasmas industriais, e o trabalhador comum foi deixado para trás. Detroit não é só um símbolo do colapso da indústria automobilística, é o retrato de uma escolha política. Enquanto os lucros batiam recordes em Wall Street, a classe trabalhadora via seus empregos sendo empacotados e enviados de navio. Ninguém avisou que a globalização viria com esse custo. E por incrível que pareça, a jogada beneficiou a China de forma espetacular, não só em termos econômicos, mas também estratégicos. Ela absorveu tecnologia, investiu pesado em infraestrutura, sem alarde, começou a liderar setores inteiros. O resultado? Uma potência em ascensão e um Estados Unidos preso ao passado, como bem alertado em Richard Volz-Warning. Hoje, quem compra um celular, um eletrodoméstico ou até remédios, mal percebe a ironia. Os produtos vêm da China porque as empresas americanas escolheram assim. E agora que os Estados Unidos se encontram no meio de uma crise econômica, essas mesmas corporações fingem surpresa. Mas a verdade é simples. O dragão cresceu porque alguém alimentou. E agora, ele não vai mais aceitar a coleira. Enquanto os Estados Unidos apostavam tudo no mercado livre e no desmonte do Estado, a China fazia o oposto e dava certo. Misturando empresas privadas com controle estatal, ela criou um modelo híbrido que, na prática, entregou resultados impressionantes. Crescimentos constantes entre 6% e 9% ao ano por décadas não são coincidência, são estratégia. E como lembra Richard Volz-Warning, ignorar esse modelo foi um dos erros mais caros do Ocidente. Hoje, essa escolha cobra caro em plena crise econômica. A China não se limitou a copiar. Ela estudou o capitalismo, absorveu suas táticas e adaptou ao seu ritmo. Enquanto os Estados Unidos se perdiam em guerras e bolhas financeiras, Pequim construía pontes, ferrovias e redes 5G. E mais, investia em educação, ciência e planejamento de longo prazo. Pode parecer óbvio, mas no mundo real, poucos governos pensam há 30 anos à frente. A maioria não pensa nem no próximo trimestre. Esse modelo híbrido virou um espelho desconfortável para o Ocidente. Como explicar que um país comunista esteja crescendo mais, produzindo mais e investindo melhor? A resposta não é simples, mas está nas decisões feitas com base em resultados, não em ideologias cegas. Richard Volz-Warning insiste: o sucesso da China não é um acidente, é uma consequência direta da falência das políticas neoliberais americanas. Hoje, enquanto os Estados Unidos enfrentam inflação, dívida e estagnação, a China amplia sua influência em todos os continentes. Não se trata mais de saber quem tem mais porta-aviões, mas quem produz mais, quem educa melhor, quem planeja com visão estratégica. E dentro dessa lógica, a crise econômica americana só parece piorar. O jogo mudou, mas tem gente ainda jogando xadrez com peças de dominó. Negar a realidade é uma forma elegante de autossabotagem, e os Estados Unidos estão mergulhados nesse hábito. Enquanto a China cresce, amplia acordos e lidera setores, parte da elite americana age como se nada estivesse acontecendo. Richard Volz-Warning é direto. Essa negação custa caro. É como tapar os ouvidos enquanto a casa pega fogo, torcendo para a fumaça ser só imaginação. Mas a crise econômica já entrou pela porta da frente.
A mídia americana, com raras exceções, embala a população numa espécie de transe coletivo. Debates superficiais, culpado de ocasião, distrações ideológicas. Tudo isso enquanto o sistema financeiro estremece. É uma cortina de fumaça para esconder um colapso que já começou, mas que ninguém quer nomear. E como diz o ditado, o pior cego é o que assina o boletim da recessão e ainda diz que vai melhorar. Wolff compara esse comportamento ao de uma criança que tapa os olhos achando que o perigo desaparece. Mas a economia global não é um jogo de esconde-esconde. Ela exige clareza, ação e adaptação. E sem essa disposição, os Estados Unidos continuam reagindo com medidas paliativas, como se Band-Aid resolvesse a hemorragia. A crise econômica que se aprofunda é, em grande parte, fruto desse negacionismo institucional. O mais irônico é que a população começa a sentir na pele inflação alta, empregos inseguros, dívidas crescentes. Mas mesmo assim, muitos continuam achando que tudo é normal. O que falta não é só informação, é a coragem de encarar que o modelo americano talvez esteja falido. E essa verdade dói. Mas como qualquer vício, o primeiro passo é admitir, ou, como deixa claro Richard Voss Last Warning, continuar negando o caminho mais rápido para o colapso total. Enquanto o Ocidente ainda insiste em fórmulas gastas, um novo eixo de poder vai se desenhando com força. BRICS. China, Rússia, Índia, Brasil e África do Sul deixaram de ser coadjuvantes e hoje comandam boa parte do comércio, das commodities e da produção global. Richard Voss Last Warning alerta que essa reorganização não é apenas simbólica, é estrutural. E quem ainda acha que o G7 dita as regras está preso em 1990. A crise econômica americana acontece ao mesmo tempo em que o mundo escolhe novas alianças. Os BRICS não só cresceram em tamanho e influência, como também ampliaram o alcance de suas moedas, bancos e acordos bilaterais. Estão formando alternativas concretas ao dólar e criando sistemas paralelos ao SWIFT. Isso pode parecer técnico, mas tem implicações diretas na sua vida. Significa que o dinheiro americano está perdendo poder de fogo, e rápido. E o mundo, ao contrário do que a propaganda dizia, sobrevive muito bem sem ele. Essa ascensão dos BRICS não é só econômica, é também uma resposta política. É um basta coletivo ao imperialismo disfarçado de diplomacia. Países que antes tinham que aceitar os termos de Washington, agora têm opção de escolha. Isso muda tudo. Como bem frisado em Richard Voss Last Warning, essa descentralização do poder global coloca os Estados Unidos numa posição desconfortável e evidencia ainda mais sua crise econômica interna. Enquanto isso, muitos americanos ainda acham que dominam o jogo. Mas lá fora, o tabuleiro já virou. Parcerias entre Rússia e China, acordos entre Índia e África do Sul e o fortalecimento de moedas locais mostram um mundo novo em formação. Um mundo que não gira mais ao redor da Casa Branca. E se os Estados Unidos não entenderem logo isso, vão acabar falando sozinhos numa sala vazia. Quando o império começa a cair, os sinais aparecem primeiro nas bordas, guerras mal explicadas, aliados instáveis, inflação fora de controle. Richard Voss Last Warning não deixa dúvidas. Estamos diante do fim do Império Americano, e ninguém quer dizer isso em voz alta. A recusa em admitir a decadência virou política de Estado. E esse silêncio, hoje, custa bilhões. A crise econômica já não é ameaça, é sintoma avançado. A guerra na Ucrânia, por exemplo, mostrou mais do que um conflito regional. Mostrou um Ocidente exausto, sem estratégia, apostando em sanções que voltaram como bumerangue. Resultado: Europa em crise energética e os Estados Unidos queimando recursos para manter uma narrativa de força. Mas não a força verdadeira quando o inimigo está dentro. Dívida pública explosiva, desigualdade brutal e um sistema político paralisado. Os Estados Unidos insistem em manter uma imagem de liderança global enquanto ignoram as rachaduras internas. É como um prédio antigo pintado por fora,
mas com cupins comendo por dentro. Richard Wolff's Last Warning deixa claro que negar essa decadência só acelera o colapso. E o custo é cada vez mais sentido por quem menos pode pagar. O cidadão comum, atolado em boletos e promessas vazias. É curioso como a negação se tornou a maior política externa do império. Em vez de encarar os próprios erros, projeta forças simbólicas, bases militares, discursos inflamados, bandeiras ao vento. Mas isso não paga aluguel. O mundo está mudando rápido, e os que não se adaptam ficam para trás. E enquanto os Estados Unidos fingem que ainda lideram, a crise econômica interna já começou a liderar por eles. Enquanto os bilionários triplicam fortunas em plena pandemia e as bolsas batem recordes históricos, o cidadão comum tenta sobreviver com um salário que parou no tempo. Richard Wolff's Last Warning denuncia isso com todas as letras. Vivemos um sistema onde a desigualdade não é falha, é projeto. A crise econômica que bate à porta dos lares americanos não é acidental. Ela é fabricada pela arquitetura de um capitalismo que protege o topo e esmaga a base. Desde 2009, o salário mínimo federal nos Estados Unidos está congelado. Isso mesmo, mais de uma década sem reajuste real, enquanto tudo, do leite ao aluguel, disparou. Se fosse corrigido pela inflação, o mínimo hoje passaria dos $20 por hora. Mas estamos longe disso. E quem trabalha o mês inteiro por menos, sente na pele o que é viver no limite. Não por falta de esforço, mas por um sistema que não devolve o valor gerado por quem realmente produz. O problema é que essa lógica é vendida como normal. Como se fosse culpa do trabalhador não conseguir pagar plano de saúde, educação para os filhos ou ter uma aposentadoria digna. Richard Wolff's Last Warning joga luz nessa farsa e mostra que, na prática, o sistema protege quem já tem e cobra dos que têm menos. Essa crise econômica que se espalha é a conta chegando, mas quem emitiu a fatura não é quem vai pagar. Se você está aí se perguntando o que pode fazer, comece se informando. Leia nomes como Joseph Stiglitz, Thomas Piketty ou até o próprio Richard Wolff. Entenda como a concentração de renda não é só injusta, é insustentável. Porque um sistema onde poucos têm tudo e milhões vivem com quase nada, sempre colapsa. A pergunta é, você vai esperar que colapse em cima de você? Compare os últimos 30 anos de crescimento salarial nos Estados Unidos e na China, e você vai entender por que o chão está tremendo. Enquanto os salários reais nos Estados Unidos mal se moveram, os salários na China quadruplicaram. Isso mesmo, quadruplicaram. Richard Wolff's Last Warning destaca esse abismo como um alerta brutal. O país que liderava o mundo em produção, inovação e consumo agora assiste ao seu próprio declínio em tempo real. E a crise econômica não é causa, é consequência. Esse contraste revela mais do que números, revela prioridades. Na China, apesar de críticas válidas, houve investimento massivo em educação técnica, infraestrutura, inovação e planejamento estatal. Nos Estados Unidos, enquanto isso, os lucros foram drenados para buybacks, bônus de executivos e bolhas especulativas. Resultado, uma geração inteira de trabalhadores americanos estagnada, enquanto seus equivalentes chineses sobem de classe. E não se trata só de dinheiro no bolso. Trata-se de qualidade de vida, acesso à saúde, moradia digna e segurança no futuro. Em muitas cidades americanas, trabalhar em tempo integral não garante um teto. Já pensou nisso? Trabalhar 40 horas por semana e ainda depender de doações para alimentar seus filhos? Richard Wolff's Last Warning grita essa verdade incômoda, mas quem quer ouvir quando o sonho americano virou pesadelo? Enquanto a China forma engenheiros, os Estados Unidos formam dívidas estudantis. Enquanto o Oriente sobe, o Ocidente se distrai com celebridades, TikToks e promessas eleitorais vazias. A crise econômica já virou um modo de vida, mas não precisa ser assim. A pergunta é, quem vai ter coragem de mudar esse jogo? Porque enquanto alguns ainda discutem se o declínio é real,
outros já estão anos-luz à frente. Em tempos de crise, os líderes inseguros vendem soluções simbólicas, e ninguém fez isso melhor do que Donald Trump. Seus muros, tarifas e discursos inflamados serviram mais para alimentar o medo do que para resolver qualquer problema real. Como destaca Richard Wolff Schwartz, construir barreiras físicas ou comerciais no mundo globalizado é como tentar parar o vento com as mãos. A crise econômica não se combate com tijolos. Se enfrenta com visão, planejamento e coragem. Trump prometeu trazer empregos de volta, mas ignorou que foram as próprias corporações americanas que exportaram essas vagas. Prometeu proteção, mas não enfrentou os verdadeiros causadores do colapso, Wall Street, bancos centrais e desigualdade estrutural. Resultado: o povo ganhou slogans, enquanto os bilionários ganharam isenções fiscais. E tudo isso com um verniz de patriotismo que só serviu para distrair a plateia. As tarifas contra a China não diminuíram o déficit comercial e muito menos fortaleceram a indústria local. Ao contrário, aumentaram os preços, prejudicaram pequenas empresas e acerraram tensões globais. E ainda assim, esse tipo de medida populista continua sendo vendido como solução. Richard Wolff Schwartz escancara essa falácia e mostra como a crise econômica é usada como palco político, não como prioridade nacional. O verdadeiro muro não está na fronteira, mas entre os que vivem da economia e os que são devorados por ela. Enquanto milhões trabalham sem garantia de saúde ou aposentadoria, os donos do jogo seguem lucrando com a ilusão da proteção. E se ninguém puxar o pano dessa encenação, o show vai continuar, até que a plateia levante e perceba que foi enganada o tempo todo. Você vai mesmo continuar assistindo o colapso acontecer em câmera lenta, sem fazer nada? Vai esperar o próximo aumento do aluguel, o próximo corte no salário, o próximo escândalo político, para só então perceber que já está dentro da tempestade? O que Richard Wolff Schwartz revelou não é uma teoria apocalíptica, é um diagnóstico. A crise econômica não é mais uma ameaça distante. É a realidade batendo na sua porta, e a maioria ainda dorme. Agora me diz, o que você vai fazer com tudo isso que aprendeu aqui hoje? Vai fechar essa aba e seguir a vida como se nada tivesse sido dito? Ou vai usar essa informação para pensar diferente, questionar mais, agir com estratégia? O futuro não está escrito. Mas se continuar nesse rumo, já sabemos onde ele termina. Se você sentiu que esse conteúdo te cutucou por dentro, que te fez ver o mundo com outros olhos, então se inscreve agora no canal e ativa as notificações. Aqui, a gente não vende ilusão. A gente abre os olhos. E isso, hoje em dia, vale mais do que qualquer promessa. Vem com a gente. O próximo vídeo pode ser o passo que faltava para virar a chave da sua vida.